Boa noite a todos. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse, esteja aí na sua vida, no seu lar, na sua família. E hoje, 10 de junho de 2025, estamos nós mais uma vez aqui para mais um estudo da palavra. E hoje vamos voltar a estudar Apocalipse, capítulo 8, 9 e 10. Vamos estudar sobre as 7 trombetas. No estudo passado, o último estudo de Apocalipse, estudamos sobre as 7 trombetas, Apocalipse capítulo 6. Isso foi lá no mês de maio, por volta do dia 6, dia 7 de maio. Demos uma paradinha aí para estudar, para dar uma olhada sobre os sinais da volta de Cristo, 2 estudos. E depois estudamos alguma coisa sobre cura. E hoje a gente retorna novamente sobre Apocalipse e a gente vai priorizar às terça-feira o estudo sobre Apocalipse e na sexta-feira, como a gente começou a fazer, vamos estar sempre tratando de um assunto nas sexta-feira, um assunto que seja do momento importante para todos nós, como é o de Apocalipse, mas Apocalipse voltado para a escatologia e estudo do fim, e na sexta-feira estudando algum outro assunto, como o que nós estávamos estudando sobre cura, ainda tem mais um estudo, porque pessoas não são curadas, os obstáculos para a cura. A gente vai estar vendo isso na próxima sexta-feira. Eu tenho certeza que vamos aprender algumas coisas relevantes sobre cura, sobre por que muitas vezes não obtemos a cura ou por que pessoas não são curadas. Quais são as razões? Se o propósito de Deus é cura, se o nome de Deus é cura, e se na obra da cruz está incluído a cura. Mas por que algumas pessoas não são curadas? Vamos estar vendo isso à luz da Bíblia. E então hoje, vamos para recapitular rapidamente o último estudo dos 7 selos, e depois vamos para o estudo de hoje, que é as 7 trombetas. Quando estudamos sobre os 7 selos, no estudo passado, eu vou lembrar vocês de novo que os selos, as trombetas e as taças, são 7 cada um, são juízos de Deus sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre aqueles que não levaram Deus a sério e estão ou estarão no período da grande tribulação. Então, lembrando mais uma vez, todos esses juízos, os selos, as trombetas e as taças, são juízos de Deus, aí em torno de quase 20 juízos de Deus, que será derramado sobre a terra durante o período da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos, como fala Daniel, e também uma parte aí no Apocalipse, é um período de 7 anos, de grande tribulação, como Jesus falou, tribulação como nunca houve e como nunca haverá. Portanto, é um período catastrófico, crítico para a humanidade. Na visão de quem acredita que a igreja vai ser arrebatada, e arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, os pré-tribulacionistas, aqueles que acham que a igreja é retirada da terra antes da tribulação, para esses, a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, tudo isso que estamos estudando, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, a igreja que estiver preparada, os cristãos preparados, os cristãos que estiverem vigiando e preparados e aguardando a volta de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja, não passarão por todos essas catástrofes que a gente está estudando. Agora, quem não estiver preparado, seja cristãos, seja não cristãos, ficarão aqui para a grande tribulação. E eu gostaria de acrescentar hoje
que a grande tribulação é a maneira que Deus vai pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado durante a grande tribulação, não mais como a igreja prega hoje, não mais, vai ser a forma de Deus falar com os seres humanos vai ser através de catástrofe, vai ser através de eventos catastróficos, vai ser Deus falando de maneira muito dura para ver se acorda, e vai acordar, muita gente vai se converter durante a grande tribulação. Eu creio assim, eu sou da corrente que crê assim, porque a gente vê aí que nos textos que vamos ler, estudar, de que o anjo olha e vê uma multidão de salvos, e ele pergunta, quem são esses? E alguém diz para ele, essa multidão é os que vieram da grande tribulação, ou seja, que foram salvos durante a grande tribulação. Além disso, a gente vai ver nos estudos que após catástrofe dessas aí, a Bíblia diz, mesmo diante dessas catástrofes, muita gente que restou das catástrofes, mesmo diante de tudo que aconteceu e de tudo que passaram, a Bíblia diz, mesmo assim, não se arrependeram das suas más obras. Ou seja, Deus está dizendo que todas essas catástrofes têm o objetivo de levar os seres humanos a arrependimento, a conversão genuína, a voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que vai ter muita gente que, mesmo diante de tudo isso, não vai se converter e não vai se arrepender. Então, irmãos, o ser humano é terrível. Tem ser humano que não tem jeito mesmo. Nem com o fogo da grande tribulação não vai ser suficiente para converter e convencer determinados tipos de pessoas. E nós vamos ver isso nos textos que nós vamos estudar. Vamos rapidinho, então, para recapitular os 7 selos que vimos na última lição. Primeiro selo, cavaleiro branco. Algumas interpretações. Para a nossa interpretação é que o anticristo, esse cavaleiro branco que saiu vitorioso para vencer, não é Jesus Cristo, é o falso Cristo, é o anticristo, porque os próximos sinais vai falar de coisas negativas e não de coisas vencedoras. Então, na nossa visão e na visão da maioria dos cristãos, esse cavaleiro que saiu para vencer não é Jesus, embora pareça com Jesus. Aliás, o anticristo, ele imita o Senhor, ele imita Jesus Cristo, ele procura se passar por Jesus, por isso que ele é anticristo, contra Cristo e imita Cristo. Então, o cavalo branco é o anticristo, que tem uma coroa que sai vitorioso e para vencer. O anticristo, durante a tribulação, vai provocar várias guerras e vai lutar para vencer. E depois vai ser derrotado pelo Senhor Jesus e pelo seu exército. Segundo selo, cavalo vermelho. Isso representa guerra, violência e conflito entre os povos. Diz a Bíblia, foi dado ao cavaleiro vermelho o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, isso representa guerra, violência, conflito entre os povos. A grande espada indica grandes guerras que causarão destruição. Cavalo preto, terceiro selo, o cavaleiro com a balança na mão e dizendo uma medida de trigo por 1 denário. O que isso representa? Fome, escassez econômica. O trigo, alimento básico, vai ser vendido, inflacionado, por o preço de 1 denário, que é o salário de um dia de serviço. Ou seja, trigo, uma vasilha de trigo por um dia de serviço. Então, para a gente ter ideia como é que vai estar escasso o alimento e como as pessoas vão passar fome nesse período, em razão da falta de alimento e, além da falta, o preço muito alto, as pessoas não vão conseguir comprar comida. Quarto selo, cavalo amarelo, chama-se morte e o inferno seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Representa a morte em massa por diversos meios, seja pela guerra, pela fome, pelas pestes e até pelos animais selvagens. Quinto selo, as almas debaixo do altar. E aqui é o que eu estava dizendo agora há pouco, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então, quinto selo, as almas dos mártires que vão morrer durante a grande tribulação, que não vão aceitar
a besta e nem o seu governo, e vão morrer durante a grande tribulação, e estão debaixo do altar, aguardando o final para a ressurreição deles. Sexto selo, um grande terremoto como nunca houve. O céu vai ficar negro, a lua vai se tornar em sangue, as estrelas do céu vão cair sobre a terra, e os reis da terra e as pessoas que estiverem no planeta vão fugir, vão se esconder e vão pedir para que os montes caiam sobre eles, porque eles sabem que está chegando o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da segunda volta de Cristo, porque Cristo vem depois do final da grande tribulação. E esse selo já é um dos últimos, próximo à volta de Cristo. Então, queridos, o sétimo selo está o sétimo selo, Apocalipse 7, 1 a 8, fala que o sétimo selo fala do silêncio no céu. Aliás, Apocalipse 8 fala do silêncio no céu. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Por quê? Porque o sétimo selo e o silêncio no céu é porque vai começar a abertura dos próximos julgamentos, que são as 7 trombetas, que é o que nós vamos estudar agora. Então, esse é o breve resumo do último estudo do Apocalipse que nós fizemos sobre os 7 selos. E agora a gente vai, queridos, para as 7 trombetas, que está no Apocalipse 8, capítulo 8, capítulo 9, depois capítulo 10. Vocês estudem esses capítulos nas casas de vocês, porque os estudos que a gente passa, o resumo, é só dos versículos que está dentro do assunto aqui. O restante a gente não transcreve, para não ficar muito grande o estudo. Então, agora, o segundo juízo, as 7 trombetas. As 7 trombetas descritas no Apocalipse 8 e 9 fazem parte das visões proféticas de João, do apóstolo João. Elas também representam os juízos divinos sobre a terra e ocorrem após a abertura do 7º selo. Cada trombeta anuncia um evento catastrófico que traz punição e convoca as pessoas da terra, que ainda restarem na terra, convoca elas ao arrependimento durante o período da grande tribulação. Esse é o objetivo desses castigos, desses eventos catastróficos, é levar as pessoas, é procurar convencer as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a abandonar o pecado e se voltar para Deus. Esse é o objetivo. Por isso que eu estava dizendo que essa é a forma de Deus pregar o evangelho durante a grande tribulação. Deus vai estar pregando o evangelho durante a grande tribulação através desses eventos catastróficos, como selos, trombetas, taças, a besta e vários outros eventos que também vão estar acontecendo aí. Os mais importantes, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós estamos estudando agora, hoje, as 7 trombetas. Vamos para a primeira trombeta. Veja que os selos é causado pelas próprias pessoas. Guerra ou por coisas aqui da terra. Guerras, morte, pestes, coisas aqui da terra. Já as trombetas é coisas que vêm do céu. São castigos vindo do céu. Preste atenção. Primeira trombeta, Apocalipse 8, versículo 7. Diz assim: primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Portanto, a primeira trombeta, o anjo toca a sua trombeta, desce fogo, é uma chuva de saraiva e fogo misturado, cai do céu sobre a terra, queima a terça parte da terra, a terça parte das árvores, e queima todas as árvores verdes. Portanto, é um juízo que lembra a saraiva sobre o Egito. Lá no Egito aconteceu também assim, parecido. Êxodo 9, 23. Portanto, representa destruição ecológica, agrícola, afetando a subsistência humana. Pode simbolizar julgamento divino de Deus sobre a idolatria e a corrupção que o nosso mundo está vivendo. Assim como Deus mandou as pragas sobre o egípcio idólatra e mundano, que não queria saber de Deus, também essas pragas que virão para o mundo
que não quer saber de Deus, idólatra, adora tudo e serve tudo, menos Deus. Então, essa é a primeira trombeta. Segunda trombeta, juízo sobre o mar. Apocalipse 8, versículo 8 e 9, que diz assim: o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo. E a terça parte do mar tornou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios que estavam no mar. Quando esse anjo tocar a segunda trombeta, irmãos, vai ser atingido o mar, ou os mares, e vai ser lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo. E o que vai acontecer? E o que vai causar? A terça parte do mar vai se tornar em sangue, e vai morrer a terça parte das criaturas que vivem no mar, e vai destruir a terça parte dos navios que estiverem no mar. Portanto, pode representar um meteoro ou até mesmo um vulcão caindo no mar, causando destruição em grande escala. O mar tingido de sangue remete à primeira praga do Egito. Lá também no Egito, Deus mandou sangue sobre as águas e as pessoas não podiam beber água. Isso pode indicar juízo sobre o comércio e a economia global, que depende dos oceanos. Além de causar problema para a água, também vai causar problema, porque como é que vai transitar os navios pelo mar, o mar nessa situação? Terceira trombeta, agora o juízo é sobre os rios e as fontes de água doce. Ali era sobre o mar, agora é sobre os rios e as fontes de água potável do planeta. E a terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amargas. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Não vão se tornar apenas amargas, vão se tornar contaminadas, e quem beber vai morrer. Muita gente vai morrer por tomar essas águas. Águas da onde? Dos rios e das fontes de água, da onde se colhe água para as cidades. A gente colhe água dos rios e das fontes. E a Bíblia diz que uma terça parte vai ser destruído durante a grande tribulação dos rios e das águas. A estrela chamada Absinto, que significa erva amarga e venenosa, pode simbolizar uma poluição das águas potáveis, envenenamento ou contaminação espiritual. Lembra a punição do povo de Israel por sua infidelidade, como está registrado em Jeremias 9,15, e pode apontar para as consequências das más decisões humanas ou juízo de Deus sobre os falsos profetas e sobre os falsos ensinos. Quarta trombeta, amados, juízo sobre os astros. Agora Deus atinge os astros, Sol, Lua e estrelas. Apocalipse 8,12. E quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a terça parte da noite. Portanto, é um evento que sugere um apagão celestial, possivelmente devido à poeira vulcânica, poluição ou uma intervenção divina direta nesses astros. Isso lembra a nona praga do Egito, conforme Êxodo 10, 21 e 23. Pode representar escuridão espiritual e confusão mundial. Então, essa é a quarta trombeta. Deus lança juízo sobre os astros. Uma terça parte de sol, lua e estrelas escurecem, e também do dia e da noite. Quinta trombeta. O poço do abismo é aberto. E o que tem nesse poço do abismo? Apocalipse 9, 1 a 11. Mas nós vamos ler apenas o versículo 11, que diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon,
e em grego Apolion. Se você ler o texto todo lá, você vai ver uma descrição muito mais ampla, falando da cauda desses gafanhotos. E, na verdade, irmãos, não é gafanhoto, é um simbolismo. É um simbolismo. A estrela que caiu do céu pode simbolizar Satanás, porque em Lucas 10:18 fala dele caindo do céu como uma estrela. O poço do abismo aberto, com gafanhoto, representa espíritos demoníacos que estão aprisionados e que serão soltos para atormentar pessoas. Eles não vão matar as pessoas, mas vão atormentar as pessoas que estiverem na terra, os ímpios que estiverem na terra. Vão causar muita dor e sofrimento. A palavra Abaddon e Apolion significa destruidor, indica um poder maligno operando contra a humanidade. É um juízo e um alerta de Deus para arrependimento antes do pior que está por vir. Por quê? Porque a sétima, aliás, essas três últimas trombetas, elas são muito pesadas. Tanto é que no capítulo 9 ou capítulo 8, termina falando falando de um ai dos que habitam sobre a terra por causa das três últimas trombetas. Ou seja, a quinta, que é essa que acabamos de ver, não é? Uma estrela cai do céu, simbolizando possivelmente Satanás, abre o poço do abismo e sai de lá gafanhotos, que simboliza demônios, espíritos malignos, para atormentar pessoas sobre a terra. Agora vamos para a sexta e sétima trombeta. Sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 a 21. Um exército de cavaleiros demoníacos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões. E ouvi o número deles. E os demais homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas más obras. Olha só, a Bíblia dizendo que mesmo depois de todos esses castigos, ainda vai ter gente que não vai se converter, não vai se arrepender das suas más obras. Os 4 anjos são soltos para liderar um exército de 200 milhões de cavaleiros, que causarão destruição massiva. Isso pode representar uma guerra global, um ataque demoníaco, ou uma combinação de ambos. Apesar das calamidades, muitos ainda não se arrependem. Eu quero ler um pouquinho desse capítulo 9 de Apocalipse com vocês. Vamos ver aqui, Apocalipse 9, versículo 11. Versículo 1, Apocalipse 9. Quinta trombeta. A quinta trombeta, nós já vimos que é o poço, abertura, uma estrela que cai do céu, pode representar Satanás, o poço do abismo aberto, e sai de lá um monte de gafanhoto, que simbolicamente representa demônios. Agora, vamos para a sexta trombeta. Sexta trombeta. Sexta trombeta. Apocalipse 9, versículo 13. O 12 fala assim: passado é já um ai. Eis que depois disso ainda vem 2 ai. Ou seja, o ai na Bíblia significa coisa pesada, significa sofrimento. Ele disse que a quinta trombeta representa um ai, ainda tem mais 2 ai. Agora vem a sexta, versículo 13. E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz das 4 pontas do altar que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo:
que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e sobre eles cavalgavam, e sobre eles, e os que cavalgavam sobre eles tinha couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca dos cavalos. Irmãos, isso aqui, esses cavalos, é simbolismo. Isso tanto pode ser canhão, como pode ser os aparelhos de guerra hoje. Isso aqui, 200 milhões, é a última batalha mundial. É a batalha do Armagedon. Imagina, 200 milhões de soldados. A China é um dos países que tem mais soldados no seu exército. Calcula-se que no máximo 2 milhões. Agora, você imagina que vai ter 200 milhões reunidos? O anticristo vai reunir, e aqui vai estar o final, essa batalha é a última, o anticristo vai reunir aí uma batalha, milhares de pessoas no mundo inteiro, para batalhar contra Jesus, quando ele desce na segunda volta à Terra. Então, 200 milhões, a última batalha mundial. Esses cavalos aqui, couraça de fogo, jacinto, enxofre, isso representa os tanques de guerra, representa, mas mais que isso, representa as bombas nucleares, representa os mísseis, levando bombas para destruir pessoas. Os mísseis têm fogo, têm enxofre, e tem todos esses produtos químicos aí que está falando. Então, isso aqui é uma representação das armas de guerra que os exércitos atualmente possuem. Portanto, essa é a última batalha mundial, dos governos mundiais. Então, a sexta trombeta é esse anjo soltando os anjos presos, os anjos maus presos junto ao grande rio Eufrates, para reunir essa batalha mundial, reunir os governos do mundo inteiro e muita gente para essa última batalha mundial. E a Bíblia diz que por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da boca dos cavalos, ou seja, das armas. O poder deles está na sua boca e nas suas caudas. É exatamente isso. As bombas, o poder dela está nas suas bocas, aonde sai, e também na sua cauda, aonde impele com a violência, com a potência maluca de soltar uma bomba aqui e ela atingir 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, até mais, de distância. Então, é exatamente o poder das armas que nós temos hoje. E os homens não se arrependeram, e os homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, e das suas más obras. E aqui explica quais mais obras. Não pararam de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, da sua feitiçaria, da sua fornicação, prostituição, adultério, e nem se arrependeram dos seus furtos, dos seus roubos e das suas maracutaias, como a gente vê aí no Brasil. Meus queridos, é o que a gente tem para hoje aqui, falando das 7 trombetas. Portanto, vocês viram aí que são 7 castigos de Deus para no período da grande tribulação, para aqueles que ficarem aqui. Conclusão: as 7 trombetas mostram como Deus trará juízo progressivo sobre a terra durante o período da grande tribulação, para chamar a humanidade ao arrependimento. Cada trombeta intensifica a destruição, culminando no reinado que vai terminar com o reinado de Cristo, na sua segunda volta, e o seu reinado de paz de 1000 anos na terra, durante o milênio. Isso nos lembra da importância de estarmos preparados espiritualmente
para sermos arrebatados antes da grande tribulação, e assim não estar aqui na terra durante esse período catastrófico da história. Jesus Cristo disse em Mateus 24, 21, que haverá tão grande aflição como nunca houve, nem haverá. Mas em Lucas 21, 36, o Senhor diz para vigiarmos, a fim de podermos evitar de passar por todo esse momento difícil que virá sobre todo o mundo. Portanto, a forma de evitar passar pela grande tribulação é estar preparado para o arrebatamento da igreja que for fiel a Jesus Cristo. Aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 1:10, quando ele diz, e aconselha a igreja de Tessalônica a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo está aconselhando a igreja a estar vigilante, esperar dos céus a manifestação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e é quem vai nos livrar da ira futura. Meus queridos, é o que nós tínhamos para hoje, e agora eu quero orar por você, aonde você estiver aí. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração. Obrigado por trazeres revelação agora sobre as 7 trombetas, os 7 juízos que o Senhor vai derramar durante a grande tribulação, a última pregação do Evangelho de maneira tão dura, mas com o objetivo de levar milhares de pessoas ou milhões de pessoas ao arrependimento, à conversão e à salvação, porque o Senhor nos ama, o Senhor ama o pecador. Às vezes tem que agir de forma dura para convencer o ser humano, mas é o seu amor, é a sua misericórdia, às vezes misturada com juízo, para levar os seres humanos a conscientizar que precisam se arrepender do pecado, abandonar o pecado, como nós vimos ali descrito, e se voltar para ti. Eu oro por cada irmão, eu oro por cada família, eu oro por todos quantos estarão ouvindo esse estudo, e que o Senhor continue falando, despertando, incomodando e nos levando a buscar mais o Senhor, a orar e a nos preparar para o arrebatamento, para que não estejamos aqui, Senhor, para esse momento tão catastrófico que o mundo estará vivendo. Abençoe cada um de nós. Nós agradecemos por falares conosco, através da palavra e pelo Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.